Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução. A grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato vai ter mais tempo para resolver questões mais difíceis e, é claro, também vai ter mais tempo para fazer a redação. Sendo que acertar essa questão também requer que o candidato saiba bem a matéria. Em especial, a matéria de funções da linguagem, que aqui no nosso canal nós demos na nossa aula 425, que pode ser acessada clicando-se no card. Também a matéria de figuras de linguagem, que é cobrada não só pelo Enem, como também por vários concursos, também precisa ser dominada. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022. Palavra. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome numeral, artigo e preposição. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas. E para brincar com elas é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia, se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer, dar sentimento às coisas, fazer sentido. A palavra nuvem chove, a palavra triste chora, a palavra sono dorme, a palavra tempo passa, a palavra fogo queima, a palavra faca corta, a palavra carro corre, a palavra diz o que quer e nunca diz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. Esse texto, que simula um verbete para a palavra, constitui-se um poema porque a. tematiza o fazer poético, como em os poetas classificam as palavras pela alma. B. utiliza o recurso expressivo da metáfora, como em as palavras têm corpo e alma. C. valoriza a gramática da língua, como em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção. D. estabelece comparações, como em as palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas. E. apresenta informações pertinentes acerca do conceito de palavra, como em as gramáticas classificam as palavras. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: por que esse texto se constitui um poema? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já ensinamos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Se o candidato dominar a matéria, em especial a matéria de funções e figuras de linguagem, já nessa fase ele consegue eliminar 3 alternativas. Vejam bem, o enunciado pergunta por que esse texto se constitui um poema. Então está perguntando, em outras palavras, o que caracteriza a função poética nesse texto. A função poética, em qualquer texto, se caracteriza pelo uso de figuras de linguagem. Então, quem quiser pode dar uma pausa para perceber que nós já podemos eliminar as alternativas A, C e E. Alternativas que não falam sobre figuras de linguagem. Leiam atentamente para perceber isso. Curioso é que, mesmo se nós não lêssemos o texto,
nós poderíamos eliminar essas 3 alternativas, simplesmente pela pergunta do enunciado, já que essa pergunta pede para se falar sobre figuras de linguagem. É claro que ler o texto é necessário para toda e qualquer questão, inclusive essa. Porque eu não estou dizendo para deixar de ler o texto, e sim que no caso dessa questão, a eliminação de 3 alternativas já é possível mesmo sem a leitura do texto. Então, de acordo com o nosso método, se nós ficamos na dúvida entre 2 alternativas, o nível de resolução da questão é fácil. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver a questão. Vejam que a alternativa B se refere a um trecho que compara a palavra a um ser vivo, mais precisamente a uma pessoa, quando diz que as palavras têm corpo e alma. É exatamente isso que constitui a metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que constitui uma comparação implícita entre termos. Então essa alternativa B já está correta. E sobre a alternativa D, comparação seria se o texto comparasse os termos de forma explícita, através de um conectivo, se dissesse coisas do tipo é como as pessoas, é maior do que as pessoas, ou qualquer coisa desse tipo. Então isso que está na alternativa D não é um exemplo de comparação. A oração principal se constitui um exemplo de metáfora, não de comparação. E a frase como um todo não faz uma comparação. Assim sendo, a alternativa B é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Temos aí uma questão de fácil resolução. Mostramos que, por acaso, nem precisamos ler o texto para sacar o gabarito. Então, numa questão como essa, a grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato vai estar economizando tempo e, com isso, vai ter mais tempo para resolver questões mais difíceis, além do tempo, é claro, para fazer a redação. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail como a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.